Mais uma quarta-feira chegou e mais uma vez é uma alegria poder estar nesse canal para lermos mais uma porção da Palavra de Deus que tanto tem nos incentivado, tem nos ensinado, enchido nosso coração de alegria e de esperança, também nos disciplinado para vivermos de uma maneira que agrada ao Senhor. Você me conhece, meu nome é Valdir, é uma alegria mais uma vez estar nesse canal. Eu sou um discípulo de Jesus da cidade de Guarulhos e te convido a você assim a compartilhar esse vídeo, a fazer inscrição, a dar o seu like, a mandar a sua sugestão também. E já vamos começar, o nosso tema. Lucas capítulo 1 é o texto principal da nossa mensagem de hoje. E eu gostaria de começar perguntando: você já recebeu um convite para fazer algo que achava muito difícil, muito além da sua capacidade, porém acabou aceitando porque percebeu que aquilo era um privilégio? Eu confesso que nessa minha vida, especialmente nessas mais de 3 décadas servindo a Jesus, eu já tive vários convites que num primeiro momento parecia que eu não ia conseguir. Eu lembro quando me convidaram para dar a minha primeira mensagem no culto dominical, como eu tremi, como foi difícil, como eu achava que não ia conseguir. Lembro de um casal de amigos meus, o John e a Ilo, quando eles me convidaram para celebrar o casamento deles, também eu pensei: eu? Quem sou eu? E graças a Deus foi um privilégio, depois tive outros privilégios nesse sentido. Então, o mesmo quando às vezes aceitamos estudar a Bíblia com a pessoa. Às vezes aceitamos até achando que vai ser tempo perdido, e daqui a pouco a pessoa está dizendo: Valdir, quero ser batizado, entendi o Evangelho. Lucas capítulo 1, versículo 26, começa dizendo o seguinte: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Uma virgem que estava comprometida. Essa frase revela muita coisa. O que iria acontecer? A notícia do anjo. O anjo Gabriel iria mudar para sempre a vida dessa mulher. Aquela sociedade onde as pessoas assim, elas casavam e aí elas tinham seus filhos, mas não, uma virgem, sem precisar de uma relação sexual com o homem, ela iria conceber. E isso iria lhe criar já muitos problemas, Rompimento talvez do noivado com José, ter que criar um filho sozinha, o desgosto e a decepção dos pais, até mesmo ser julgada e apedrejada como adúltera, porque boa parte das pessoas não iriam acreditar na sua história, mesmo sendo uma história verdadeira. Tanto que o Evangelho de Mateus mostra que José, quando soube do que acontecera, ele não acreditou em Maria, ele resolveu deixá-la secretamente, não queria expô-la até a possibilidade de ser apedrejada ou de ser julgada pela sociedade, mas ele não acreditou. Teve que um anjo falar com José e dizer: sim, José, o que está no ventre de Maria é o Filho de Deus, é obra do Espírito Santo, pode aceitá-la. Continuando a história, no versículo 28, diz o seguinte: e aproximando-se dela o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Interessante, Maria ficou perturbada com a saudação do anjo. É interessante na Bíblia que todas as pessoas que têm uma experiência com Deus ou com o enviado de Deus, como no caso aqui um anjo, ficam perturbados. Podemos lembrar de pessoas como Abraão, como o pai de Sansão, como Isaías, como o apóstolo Pedro. Todos eles ficaram perturbados diante assim, do divino, diante de um enviado de Deus ou diante do próprio Deus. O anjo então conta a grande novidade: Maria seria a mãe do Salvador. Você vai ter um filho, vai colocar o nome dele de Jesus, porque o nome Jesus, Jeová salva, Yahvé salva, seria a salvação do mundo. E esta é o convite, não somente o convite, mas o desafio que o anjo faz a Maria. Você vai ser a mãe do Filho de Deus. A mãe do Filho de Deus. Tanto que Maria, no versículo 34, ela diz: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? Sabe o que eu sempre achei interessante?
que ao contrário de Zacarias, que também ficou na dúvida como ele e a esposa poderiam ser pais já idosos de João Batista, o Zacarias ele foi punido por essa pergunta, ficou mudo. Maria não. Talvez porque quanto mais temos privilégios, mais somos cobrados. Maria talvez uma mulher, uma jovem talvez de uns 15 anos, uma camponesa, ao contrário de Zacarias, um sacerdote idoso, experiente, que teria motivos para não duvidar, nem questionar. Mas o anjo explica para Maria, no versículo 36, ele lembra inclusive de Isabel, dizendo: Isabel, a tua parenta, idosa, estéril, ela concebeu e ela vai dar à luz a um filho. E no versículo 37, um texto muito importante, porque para Deus não há nada impossível, né? Isso é o que o texto está falando, no versículo 37. Para Deus nada é impossível. Sim, para aquele que criou o universo, para aquele que criou cada ser humano, fazer com que seu filho nascesse de uma mulher realmente não era algo fácil, porque ele nos criou e sabe bem como nós funcionamos. Creio que nós já tivemos várias experiências desse para Deus nada é impossível. Eu já tive várias. Quantos feitos e desafios já ocorreram na minha vida que eu achava impossível. Mas para Deus nada é impossível, porque Ele é poderoso, Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que assim opera em nós. Chama a atenção a resposta de Maria. Aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. O que você acha da resposta de Maria? Ela poderia ter recusado? Talvez sim, ela ainda não estava grávida, afinal. Ao contrário de Moisés, quando foi convidado para tirar o povo de Israel lá do Egito, Maria não coloca empecilhos. Mesmo sendo uma jovem. Naquela época, debaixo da autoridade do pai e depois de José, Maria não consultou ninguém. Olha só, Maria não consultou ninguém. Naquele mesmo momento, aquilo era entre ela e o seu Criador, e ela disse: faça-se conforme assim a sua vontade. E a pergunta é: Maria teve Jesus, depois ela foi convidada. O nosso tema de hoje é convidados e desafiados por Deus. Maria não somente foi convidada, ela foi desafiada a aceitar a incumbência de ser a mãe do Salvador. E posteriormente Maria continuou demonstrando toda essa fé. O texto bíblico dá a impressão que não. Nem sempre ela assim entendeu o propósito de Jesus. Lá em Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 31 e 36, diz que os familiares de Jesus achavam inclusive que ele estava louco. Provavelmente Maria, 30 anos depois, ela já tinha alguma dúvida sobre como seria cumprido o propósito assim de Jesus. No entanto, na crucificação de Jesus, lá em João 19, 25 a 27, lá estava a mãe de Jesus, Maria, acompanhando seu filho até os seus últimos momentos de dores, antes dele dar a sua vida por nós, pela humanidade e nos salvar. Lá em Atos capítulo 1, versículo 12 a 14, após Jesus ressuscitar e subir aos céus, está o grupo de apóstolos, grupo de discípulos, 120 pessoas mais ou menos. E quem está lá? Maria e os irmãos de Jesus, que não acreditavam, especialmente os irmãos de Jesus, não acreditavam nele durante a sua vida. Agora, após a ressurreição, estão acreditando. Inclusive, 2 deles são conhecidos nossos, Judas e Tiago, que escreveram, cada um deles escreveu uma das cartas assim, do Novo Testamento. Maria foi uma boa serva, fiel. Talvez teve até os seus momentos de dúvida, mas nunca desistiu de acompanhar seu filho. E apesar da Bíblia, depois de Atos, não mais falar sobre Maria, ela certamente foi uma discípula fiel do seu filho até o fim. E um dia, todos nós, discípulos de Jesus, encontraremos com Maria, uma serva boa e fiel a Deus. Agora eu quero falar, no tempo que me resta, algumas aplicações que nós podemos tirar para a nossa vida. Da mesma maneira que Maria, Deus nos convida a participar do plano dele para a salvação do mundo. Maria teve um papel importantíssimo, muito importante, assim, no plano de salvação. Foi ela que carregou por 9 meses Jesus no ventre. Foi ela que cuidou de Jesus. Foi ela que acompanhou Jesus na sua infância e adolescência e juventude. Então Maria cumpriu com louvor o papel dela.
E todos nós também temos um papel, porque quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós temos a mesma missão que ele, buscar e salvar aquele que está perdido. E a pergunta é, e nós já encontramos, já entendemos nosso papel? Aceitamos esse papel que Deus nos dá ou estamos relutando? E uma vez que aceitamos, estamos desempenhando o papel que Deus quer que nós tenhamos com dedicação, com muito assim zelo, fazendo assim, sendo um instrumento nas mãos de Deus. Lição número 2, ser convidado por Deus para servi-lo exigirá de nós mudanças. Maria começou com mudança no corpo dela, para assim poder receber Jesus. Mas não foi somente isso, ela teve que lidar com José, teve que lidar com seus pais, teve que fugir para o Egito. A vida de Maria mudou totalmente depois que ela assim topou participar do plano de Deus. E nós? Com certeza mudanças serão necessárias. Se queremos ser um discípulo de Jesus, se queremos ser inclusive um discípulo fiel, se queremos ser instrumento na mão de Deus, precisamos não apenas crer, arrepender, confessar, ser batizado, mas precisamos permanecer fiel. E precisamos, inclusive, ir tirando de nós aquelas áreas que pode atrapalhar no nosso serviço ao nosso mestre. Então, precisamos nos tornar instrumentos de Deus. Lição número 3. Em nossa caminhada com Deus haverá momentos de dúvidas. Porém, o Senhor sempre estará pronto para nos ajudar a lidar com elas. Sim. Não somos super cristãos. Não somos assim. Quando nos tornamos cristãos, não nos tornamos super humanos. Nós somos humanos que nos tornamos cristãos, nos tornamos discípulos de Jesus, temos o poder dele habitando em nós, mas isso não tira de nós a nossa natureza humana. Em nossa humanidade nós teremos incertezas, nossa luta contra o pecado, tudo isso vai tentar nos atrapalhar, o próprio Satanás que luta contra nós, mas sempre estaremos contando com a doce presença de Deus, nos animando, nos encorajando a dar um passo a mais em nossa fé, em nosso crescimento espiritual de glória em glória, conforme 2 3,18, na boa obra que Ele quer realizar em nossas vidas até o dia da volta do seu Filho, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Então, você às vezes tem dúvidas, você às vezes a sua fé vacila, às vezes fica desanimado, eu digo para você que estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo time, eu também fico. Mas temos a palavra de Deus para nos orientar. Temos o Espírito Santo habitando em nós. Temos o povo de Deus, a igreja de Deus para assim, nos ajudar uns aos outros. Assim, a continuar, não somente aceitando o desafio, o convite de Deus, mas a permanecer nele. Número 4. Participar do plano de Deus certamente nos trará bênçãos sem medidas. Mas servir a Deus exige, primeiro, confiança, mesmo sem ele ter agido ainda. Maria, ela disse, aqui está a tua serva, eu não sei o que vai acontecer, mas aqui está. Faça-se conforme a vontade do Senhor. Quando Deus mandou Abraão sair da sua terra, ele foi. Nem sabia para onde ele iria. Mas ele aceitou assim fazer parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. O mesmo pode acontecer conosco. Devemos entregar cada área de nossa vida nas mãos do Senhor, certos de que Ele vai cuidar de nós. E por isso nós precisamos estar dispostos a fazer as mudanças necessárias para sermos todos os dias trabalháveis nas mãos do Senhor do universo. Número 5. Da mesma maneira que Maria, a decisão de servir a Deus é individual. Maria não foi consultar José, não foi consultar seus pais, não consultou ninguém. Ela disse, aqui está a tua serva, faça-se conforme a tua vontade. Então, se nós queremos ser utilizados por Deus, se nós queremos ser, assim, aceitar esse convite que Ele faz para todo discípulo dele, não apenas o discípulo de Jesus é aquele que participa ativamente no plano de Deus para salvar a humanidade na pessoa de Jesus. Então, se nós queremos fazer isso, essa é uma decisão individual, ninguém pode tomar essa decisão por nós. Somente nós mesmos podemos tomar e devemos tomar uma decisão individual, como Maria teve a coragem de tomar. Número 6, para nosso Deus não existe nada impossível ou demasiadamente difícil. Isso deve ser motivação para nós nos movermos mais e mais próximos do nosso Deus.
para fazer com que as pessoas aceitem mais e mais o convite dele. Não somente nós devemos aceitar o convite, o desafio que Deus nos dá, de sermos discípulos dele, de sermos seguidores do seu Filho, de inclusive participarmos daquilo que ele participa, que é a obra de salvar a humanidade. Mas nós precisamos assim também entender que para Deus não existe nada impossível, que o poder é dele, não é nosso, que o que fazemos é para a glória dele, não para a nossa glória. Às vezes desanimamos porque às vezes queremos reconhecimento para nós. Às vezes desanimamos porque achamos que depende da nossa força. Não depende. Tudo depende da força do Todo-Poderoso que habita em nós através do Espírito Santo. Número 7. Ao fazer parte do plano de Deus, chegará o momento em que diremos, valeu a pena. Jamais nos arrependeremos de aceitar o que Deus deseja para nós e sermos obedientes, lendo e conhecendo todos os dias pela palavra de Deus o que ele deseja de nós. Talvez, toda vez que aceitamos ser usados por Deus, sempre haverá um momento em que diremos, valeu a pena. Talvez nem seja nesta vida. Pode ser que até tenhamos momentos de dúvidas. Mas tenha certeza, nesta vida ou na vida por vir, haverá um momento em que vamos olhar para trás e dizer, sim, valeu a pena ser discípulo de Jesus, valeu a pena confessar o Senhor como Salvador na minha vida, valeu a pena renunciar aos valores do mundo sem Deus, valeu a pena participar do plano de Deus, mesmo às vezes fazendo sozinho. Lembra a porta estreita, às vezes por ser estreita nos sentiremos sozinhos algumas vezes, mas haverá um momento em que nós diremos, valeu a pena. Valeu a pena para Maria, valeu a pena para os apóstolos, valeu a pena para os seguidores de Jesus no primeiro século, valeu para cada um dos discípulos de Jesus nesses 21 séculos que nos separam assim do Senhor. E valerá também a pena para você, meu irmão e minha irmã. Valerá a pena para mim, valerá a pena para todos nós, que todos os dias procuramos servir o Senhor. Acordamos de manhã dizendo, eis aqui, como Maria, eis aqui o teu servo, faça-se a tua vontade. Como Isaías, quem irá por nós? Eu estou aqui, envia-me a mim. Sim, valerá a pena. Se você quer ter essa mensagem por escrito, ela está prontinha. É só você pesquisar, convidados e desafiados por Deus, lá no portal igrejadecristo.net. Que esta quarta-feira, não somente essa quarta-feira, mas que esta semana, que possamos olhar o convite que Deus nos fez lá atrás. Se você não aceitou esse convite, Ele está te convidando para participar da obra dele. A obra dele é um dia levar todos os discípulos de Jesus para o céu. Um dia ele fará isso. Mas enquanto isso, ele quer primeiro, se você que não faz parte disso, que você aceite. E uma vez aceitando, que todos os dias sejamos instrumentos nas mãos de Deus. Instrumentos frágeis, instrumentos imperfeitos, instrumentos fracos, vasos de barro, como diz o apóstolo Paulo, mas preparados. Aqui são trabalháveis, que aceitam ser trabalhados pelo Espírito Santo que nos habita. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira.